embora seja uma apresentação oficial dos dois reforços, a gente já havia noticiado, eles já vinham treinando tanto o Diogo quanto o Hudson. E me chamou a atenção agora que o senhor disse que está esperando o Thiago Neves, né, segunda-feira deve estar aí, para fechar esse ciclo de contratações. Isso quer dizer que o Marcelo Moreno, então, não vem? Esperamos muito pelo Marcelo Moreno. Acho que agora o nosso grupo está completo. Nós tínhamos por objetivo enxugar um pouco o número de atletas que nós estávamos com eles no ano passado. Nós ainda temos atletas remanescentes do ano passado que, naturalmente, ainda deixarão o grupo, coisa que está a critério do nosso treinador, porque ele quer um grupo que não ultrapasse 30 atletas, que é o número ideal, segundo o pensamento dele. Então, nós não vamos contratar mais jogador para trazer mais atletas para a gente emprestar, às vezes, para outros clubes, porque não somos clube de estar contratando para emprestar. Às vezes, a gente contrata um atleta novo, como aconteceu, por exemplo, com o Rony, que nós trouxemos do Remo, emprestando, ficou aqui na base do Cruzeiro, para completar, inclusive, período de adaptação dele a um clube maior como o Cruzeiro, e depois emprestamos para o Náutico. Ele produziu bem lá no Náutico, e tanto que imediatamente foi procurado por outros clubes e acabamos fazendo a negociação do Rony. Mas esse não é o nosso objetivo. Esse ano, sobretudo, nós queremos ter um plantel enxuto, um plantel com o número de jogadores que o treinador precisa para nós disputarmos a quantidade de competições que nós vamos disputar durante o ano. São 5, mas ele acha que 30 é o número ideal. Então, só para ficar um pouco mais claro, porque o caso do Marcelo Moreno é um pouco peculiar. O Cruzeiro, na metade de dezembro, praticamente, já vinha conversando com o jogador. Isso aí já vem se arrastando há um mês. Ele já tem uma proposta do Cruzeiro na mesa. O Cruzeiro abre mão já do Marcelo Moreno ou ainda aguarda uma resposta? Não, nós não estamos mais aguardando resposta. E não foi metade de dezembro. Foi desde antes de metade de dezembro, a gente já vinha mantendo a expectativa de poder fechar com ele. Ele tinha ainda laços com o time dele lá da China, estava preso, não havia resolvido a situação dele. Fizemos a proposta, ele disse que tinha toda a condição de ser liberado pelo time da China. Não foi, demorou, a gente não podia esperar mais, porque a pré-temporada estava chegando, a gente tinha que completar esse ciclo de contratação para começar a pré-temporada, e isso nós já fizemos e encerramos o período de contratação. Presidente, ainda em cima do elenco, um pouco inchado, em algumas posições, lateral esquerda, por exemplo, o Fabrício retornando, tem o Mena, que não está treinando aqui na Toca da Raposa. O Mena não está treinando, né? Então, esses jogadores já têm negociações em andamento, empréstimo, alguma novidade em relação à lateral esquerda? Tem o Diogo Barbosa chegando. A questão do Fabrício foi uma questão que surgiu agora, de último, nessa negociação que nós concluímos com o Palmeiras na concretização da situação do Robinho e do Fabiano. Mas é um atleta que o nosso treinador ainda vai fazer a avaliação definitiva sobre a questão da lateral esquerda, que é a posição que a gente está mais inchado, com mais atletas. Mas, nesse período de pré-temporada, ele já vai fazer a avaliação e, naturalmente, nós não ficaremos com tantos jogadores na lateral esquerda. Presidente, essa negociação desenhada mais uma vez, né, com o Palmeiras, o que trouxe de benefício em termos até financeiros, né, porque foi até ventilado e comentado de um valor de R$2 milhões. O Cruzeiro também ficou até sem a necessidade de pagar um valor também nessa quantia. Isso foi benefício para o caixa do Cruzeiro e também um benefício técnico para o clube? Sem dúvida, né? A gente poder negociar um atleta do nível que tem o Robinho, sem ter necessidade de abrir o caixa, de fazer dívida, entendi que foi uma boa negociação, tanto para o Cruzeiro quanto para o Palmeiras, que também levou para o elenco deles um jogador que eles achavam que será muito útil para ele, numa posição que nós não estávamos tão carentes, já que o Mike está retornando com força total esse ano de 2017 e o Ezequiel
se saiu muito bem, inclusive no último jogo do Cruzeiro, na competição, fez até gol. Então a gente estava bem servido e o Fabiano voltando, a gente ficaria como na questão da lateral esquerda com um número maior do que a gente tinha expectativa de ficar. Como nós fizemos a negociação do Fabiano na base de venda e do Robinho, foi uma transação do William indo para o Palmeiras e o Robinho vindo, continuando emprestado ao Cruzeiro, mas aí em situação definitiva resolvida, porque não tem mais risco de um clube, no meio do ano, fazer uma proposta, a gente ter que entregar o jogador, perder o jogador, isso já não existe mais, já está tudo resolvido. Depois nós vamos fazer o acerto contratual com o Palmeiras, mas já está prorrogada a permanência dele no Cruzeiro. Presidente, o senhor falou de contratações praticamente encerradas. No futebol isso não é muita regra exata porque oportunidades surgem. Mas em termos de jogadores que possam sair, ainda há essa possibilidade de atletas que interessam a outros clubes, presidente? Eu sempre disse que as portas do Cruzeiro não fecharam para os atletas que estão aqui. A gente não pode agir nunca dessa forma, porque senão atleta nenhum ia querer vir para o Cruzeiro. Se a gente dissesse para o mundo empresarial de atleta que nós não vendemos nossos atletas, o atleta não vai querer vir para o Cruzeiro, porque eles querem vir para o Cruzeiro porque o Cruzeiro é uma grande vitrine e promove o nome dos atletas e eles têm condição de serem negociados, principalmente para o mundo estrangeiro, Europa, China, etc., ganharem dinheiro e fazerem seu pé de meia. Se eu dissesse que nós íamos fechar as portas do Cruzeiro para não vender atleta nenhum queria jogar no Cruzeiro. Então, nós não estamos com as portas fechadas para a venda de nenhum atleta. Vamos conversar, se chegar algum clube interessado, só que tem o seguinte, o nosso elenco, o nível do nosso elenco vai exigir propostas fantásticas para tirar jogadores do Cruzeiro. Mas a gente sabe que, por exemplo, o mundo da China aí não tem cifras que a gente possa dizer que eles não pagam. A gente está vindo falar que eles fazerem uma proposta de contratar um jogador da Espanha, pagar R$1 milhão por dia. Então a gente sabe que isso não há possibilidade de futebol brasileiro, de um atleta brasileiro recusar uma quantia que chegar a cifras muito grandes, a gente não consegue segurar. Foi assim com os jogadores que saíram no passado do Cruzeiro, em 2015, as cifras eram tão altas que os atletas diziam para mim, presidente, se o senhor nos pagar isso, nós não queremos sair do Cruzeiro de jeito nenhum. Agora, lá eles vão nos pagar muito mais vezes, salário muitas vezes maior do que o Cruzeiro paga. E a gente não tem condição de concorrer com potências estrangeiras que estão com a economia muito mais forte que a economia do nosso país. Presidente, o senhor falou no número de 30 jogadores que o Mano quer trabalhar, e esse número ainda não é o número que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem mais jogadores que isso. Já tem algum tipo de movimento para esses jogadores serem repassados para outros clubes, para chegar ao número de 30, ou esse número pode passar um pouquinho, no caso hoje de 32, 33 atletas? Tem. Nós temos três atletas que você sabe que estão contundidos, estão recuperando de contusão. O caso do Fábio, do Dedé, do Judivan. E estão aí fazendo parte do elenco, esses estão sendo contados também. A partir do momento que eles estiverem completamente à disposição da comissão técnica para ser utilizado, vai sobrar, a gente pode negociar algum atleta. Esses atletas que a gente tem sobrando, que estão aí treinando, todos eles estão sendo procurados pelos clubes brasileiros, só que nós estamos esperando desenvolveu mais o trabalho, a comissão técnica desenvolveu mais o trabalho nesse período de pré-temporada para que o treinador possa tomar uma definição e falar, olha, fulano, você pode vender ou pode emprestar. Nós estamos na aguardo dessa opinião do treinador a respeito de quem vai ficar e quem vai sair. Presidente, só fazer mais uma. Os torcedores falam muito sobre a questão das laterais. E aí nós temos a apresentação de lateral esquerdo, falando já essa questão da lateral esquerda está com muitas opções agora. A lateral direita, essas mesmas duas opções que estão aqui hoje estavam no ano passado. Pelo menos no fim do ano passado, o Mike e Ezequiel, muitas vezes quem jogava era o Lucas. O entendimento seu e também, claro, pelo que o senhor ouve da comissão técnica, é de que essas duas opções são o suficiente para a lateral direita e, inclusive nisso, uma aposta de que o Mike pode voltar a ser aquele lateral
que foi nos 2 anos do bicampeonato brasileiro? Eu não tenho dúvida. O atleta que joga no nível que o Mike jogou em 2013 e 2014, mais novo, menos experiente, evidentemente que sem a contusão que ele sofreu nesse ano de 2016, 2015 também ele sofreu muita contusão. É lógico que a gente tem certeza que ele vai render o que rendeu lá atrás. E o ano passado, nós usamos o Lucas e trouxemos o Ezequiel a partir de determinado momento da competição, mas tivemos que usar, inclusive, o Romero, às vezes, algumas partidas como lateral, por questão de contusão, questão de cartão. Mas o Mike não pôde ser utilizado. O Mike ficou o ano todo, jogou, acho que uma partida, 2, no ano passado, jogou quase nada, então nós não podemos contar com o Mike ano passado. Esse ano a gente tem certeza, porque ele está completamente recuperado, e doido para voltar aquele jogador que foi em 2013 e 2014, e a gente tem certeza que ele vai render aquilo. Presidente, durante a missa você comunicou a possibilidade de promover o Klaus a diretor de futebol profissional. Ele foi aos Emirados, trouxe o Thiago Neves. Hoje você pode confirmá-lo como diretor de futebol do Cruzeiro? Ele será realmente promovido? Ainda não, pelo seguinte, o vice-presidente de futebol está viajando, está me ajudando muito, está nos Estados Unidos, cuidando de indústria que as empresas deles têm lá nos Estados Unidos, mas a gente tem contato toda hora, 20, 30 vezes por dia, nós estamos em contato pelo telefone, e ele está participando ativamente do que está acontecendo. Mas eu estou esperando ele voltar para a gente tomar a definição definitiva a respeito desse problema. Mas o Klaus tem me ajudado demais aqui, inclusive não foi só na questão do Thiago Neves, também nessa questão da solução do problema com o Palmeiras, da venda do Fabiano, da negociação de troca do William com o Robinho. Foi ele que me ajudou a fazer a negociação e com muita competência.